Capítulo 17. A entropia da mente, zero absoluto. Este capítulo resolvi aplicar aqui um bocadinho da física, mais por uma questão de associação. Porque, isto resultou desta ideia que eu tive de se realmente somos nada e somos o zero, então onde é que eu posso mais uma vez encontrar o zero? E encontrei-o neste o zero absoluto, o dito zero absoluto, nas leis da termodinâmica, em que diz que a entropia é a medida da desordem do sistema, o nível de desorganização que nós podemos ter dentro de um sistema. O exemplo que eu dei no início fala do cristal, do momento de cristalização, em que para atingir o ponto zero, o zero absoluto, para que o cristal se torne perfeito, ele tem que atingir este zero absoluto de que falo. Ou seja, o nível de entropia é tão grande, tão grande, tão grande dentro do cristal que ele pode efetivamente, aos 0 kelvins, tornar-se no dito cristal perfeito. Então, como é que este conhecimento se relaciona com o nosso sofrimento contínuo? Eu dei aqui exemplos de uma pessoa que pudesse estar a sofrer por amor e estivesse constantemente a gerar pensamentos. E o que acontece nessas situações é que quando associamos isto, associamos a nossa mente ao cristal. Um cristal, para se tornar perfeito, ele tem que atingir um nível de entropia muito grande. E então a nossa mente é exatamente isso, é um sistema fechado, em que os nossos pensamentos são criados, são impulsos elétricos, que geram energia, que estão constantemente a ser gerados. Quando nos identificamos com o ego, esses pensamentos são continuamente alimentados e geram muita desordem dentro da nossa mente. Não conseguimos ordená-los, ou seja, há um caos. Continuamos a alimentar historinhas atrás de historinhas que nos fazem consumir constantemente os nossos recursos. Então, quando nós não conseguimos parar esse sofrimento, porque os pensamentos nós não percebemos que temos, quando estamos a identificar-nos com o ego, não percebemos que esses pensamentos podem ser parados. Não temos a noção sequer que a vida toda temos andado a alimentar um ego com estes pensamentos destrutivos. Então, o que acontece é que os pensamentos se tornam sistemáticos. Então as pessoas, quando estão nesta situação, ou põem termo à vida delas, é o que eu disse, cometem suicídio porque não conseguem silenciar a mente, ou então, num caso muito excepcional, esta entropia é tão grande que a nossa mente atinge o perfeito equilíbrio com um perfeito cristal. Há uma desordem tal dentro de nós que existe esta possibilidade de a pessoa se libertar do seu próprio ego, atingir o zero absoluto sozinho. Existe a possibilidade dela se aperceber por si própria que estes pensamentos que ela está a gerar não são ela. É apenas a entropia que está a ser causada e os pensamentos são coisas, ou são energia que está, de certa forma, a ser gerada por uma mente que fabrica constantemente estes pensamentos, como já falámos também no início deste livro. Então, eu dou aqui o exemplo de Eckhart Tolle, que é o escritor e orador público alemão, que pronto, ele escreveu o livro O Poder do Agora, eu escrevi aqui da Power of Now, mas a tradução é O Poder do Agora. E ele passou por essa experiência. Ele foi uma pessoa que passou por anos e anos em depressão, tentou cometer suicídio várias vezes. E uma vez ele estava deitado na sua cama, no seu leito, já estava cansado de pensar. Ele já não consigo viver mais, eu sofro. E então houve um momento em que ele deu este clique dentro da cabeça, como se a entropia tivesse sido tão grande, que a partir do momento houve esta possibilidade dele atingir o perfeito, o zero absoluto, esse sistema estar tão congestionado dentro dele que ele conseguiu, voltar àquele ponto zero, regressar àquele ponto zero e dizer quem é este eu que diz que não consegue viver mais. Quando ele fez esta questão a si próprio, esta voz do ego silenciou. Porque quando nós fazemos estas questões a nós próprios, porquê que eu estou a pensar isto? Ou, isto que eu estou a pensar sou eu que estou mesmo a dizer, ou é algo que não sou eu? Quando há esta dissociação, então nós temos esta possibilidade de atingir o zero absoluto. E é isto que aconteceu com Eckhart Tolle, é como se ele tivesse atingido o estado de perfeita cristalização. Aliás, cada vez mais se fala hoje em dia da consciência crística, da consciência à imagem de Cristo,
porque esta consciência crística é uma consciência de zero absoluto, é uma consciência perfeita, em que a entropia atingiu de tal maneira um grau em que voltamos outra vez a este zero absoluto. E embora a partir do momento em que nós tenhamos esta primeira percepção, a entropia já não seja tão grande, eventualmente se voltamos a encher a mente com este lixo todo, os nossos sistemas de entropia e de percepção de que estamos em entropia tornam-se mais curtos, porque começamos a tomar mais consciência do que é o ego, e então quando continuamos a criar as historinhas, eventualmente não atingimos mais facilmente o zero absoluto, ou voltamos outra vez ao zero absoluto com muito mais frequência, porque não foi preciso gerar tantos pensamentos para chegarmos a essa conclusão. Na primeira vez é que sim, pode acontecer muita entropia, muito, e às vezes isto pode durar anos. Há vários casos de pessoas que levaram anos e anos em depressão e a tomar antidepressivos, jovens às vezes, infelizmente, mas é o caso, também acontece. Adultos, afeta todas as gerações e cada vez mais atinge também gerações mais novas, até crianças, se for preciso. Mas com esta entropia toda existe esta possibilidade de pessoa se perceber que esta entropia toda gerada é o ego, dissociar-se, fazer esta pergunta como Eckhart Tolle fez, e ele aí não foi uma descoberta através de outras pessoas, foi ele próprio que fez esta questão assim e acabou por quebrar esta rotina que o ego fazia e que consumia constantemente a sua energia. Então ele acabou por fazer esta libertação sozinho. Andou durante alguns tempos, depois de ter descoberto isto, a divagar pelos parques, em total estado de consciência, olhando, apreciando. É como se ele tivesse realmente renascido de dentro para fora. Como se tivesse a criança interior dele estivesse aberto para o mundo e agora ele estivesse a olhar para o mundo de uma maneira completamente diferente. Por isso, por algum tempo ele não sentiu esta necessidade de voltar à vida dita normal e o que ele fez foi, durante algum tempo, andou a divagar em parques, em estado de perfeita calma, em estado de perfeita paz. Já não eram as circunstâncias exteriores que o preocupavam, aliás, porque Eckhart Tolle até era uma pessoa até bastante bem sucedida nos estudos, mas a partir do momento que ele atingiu este momento de perfeita bênção, de perfeita graça, então o que ele fez foi apreciar o mundo por aquilo que ele é, apreciar a natureza, ou seja, começar a ver aquilo que durante anos ele negligenciava, que era o momento presente. Ele nunca estava no momento presente, estava sempre a divagar nos seus pensamentos, sempre a ser consumido pela tristeza profunda que ele tinha dentro de si próprio. Começou então a apreciar mais o mundo, a ver a vida com outras cores, e mais tarde então descobriu o que lhe tinha sucedido e então acabou por escrever este livro que já vendeu milhões de exemplares pelo mundo inteiro e tornou-se agora um guia espiritual. Isto acontece também com algumas pessoas que, quando passam por sofrimento extremo em que eventualmente poderão perder tudo na sua vida, vivem no limiar da pobreza, podem então podem causar tanta entropia dentro de si, tanto sofrimento, que eventualmente também chegam a esse estado de zero absoluto. O sofrimento então infligido pelas condições precárias em que elas vivem faz com que lhes tragam tanta dor e tanta tristeza que não vale a pena continuar a produzir pensamentos que só vão agravar a situação. Então estas pessoas atingem o nirvana e já não projetam pensamentos do passado, porque não vale a pena pensar neles, já foram, já não faz parte do seu presente, e nem pensamentos do futuro, porque também não podem gerar expectativas ou não estão com interesse em gerar expectativas, visto que agora vivem no extremo da vida. Não há então esperanças de viver melhor, portanto vivem cada dia como se fosse o seu último. Então esta é a verdadeira liberdade que se dá, que é a liberdade de se ser pleno e completo no momento presente. Não interessa se amanhã eu vou ter algo ou não vou ter, o dia da manhã é sempre incerto. Pelo menos garantir que neste momento eu estou a viver em plena consciência e estou em paz comigo mesmo, um dia de cada vez, viver um dia de cada vez quando não se dá nada por garantido. Nós pensamos então que os miseráveis muitas vezes são os pobres que vivem na rua, mas se calhar no seu interior se calhar estão mais em paz e até doam mais de si aos outros do que aquelas pessoas que têm posses. E, aliás, quanto mais posses as pessoas têm, mais elas consomem,
mais medos elas desenvolvem segundo o ego, porque, como eu disse, o ego, para se satisfazer, tem que estar constantemente a consumir, a viver dos prazeres da vida, das coisas que são temporárias e a agarrar-se às coisas e às pessoas, e o que faz é que causa grandes sentimentos de infelicidade. Portanto, ter uma vida com posse ou ter uma vida sem posses, isso é tudo relativo. Também há quem tenha muitas posses e ao mesmo tempo consiga ser plenamente grato e plenamente feliz com isso. Tudo depende, acima de tudo, daquilo que nós mentalizamos e da forma como nós lidamos com o nosso ego. Se temos consciência de que ele existe, então temos esta possibilidade de nos desapegarmos. Se não temos consciência que ele existe, então há apego, há necessidade de consumo, há necessidade de estar constantemente à busca de qualquer coisa que não nos satisfaz neste momento, porque o momento presente nunca é suficiente e a maior parte das pessoas nem sequer tem consciência do momento presente. Então, a principal causa da infelicidade nunca é a situação, mas é os pensamentos sobre o assunto. Como o Eckhart Tolle diz e bem, não é a situação em si, não são as minhas condições financeiras, não são as relações que eu tenho com as pessoas, não é o meio externo que define o meu estado de felicidade, mas os pensamentos que nós temos sobre o assunto em si. Como já falamos na personalidade, podemos olhar para a mesma circunstância e de pessoas olharem para aquilo e dizer isto é uma oportunidade para eu crescer, como é o caso da pandemia. E outras pessoas olharem para a pandemia e dizerem isto é horrível, é a pior coisa que podia estar a acontecer, as pessoas não podem sair de casa e eu agora arrisco-me a não ter trabalho. Pronto, ou seja, há aqui formas diferentes de encarar a mesma situação. E aquilo que nós consumimos, aquilo que nós produzimos em termos de pensamentos, é aquilo que nós expomos para fora, é a realidade que nós atraímos, mais uma vez. Portanto, devemos pensar a nossa memória como uma biblioteca. Temos que ser seletivos na forma como trabalhamos com ela. Manter limpa e organizada para que nós possamos facilmente encontrar o livro que queremos retirar dela. Ir buscar às memórias, aos nossos conhecimentos, aquilo que nós precisamos para o momento de agora. Ir buscar os livros certos para contar a história certa da vida que nos agreguem valor no momento presente. Todas as experiências passadas devem ser aplicadas sempre de forma inteligente. Se nós não abrimos os livros que nos contam histórias de terror daquilo que nós não gostamos, quer dizer, o sofrimento ou o terror nunca mais tem fim. Portanto, a mente é isto, funciona como uma biblioteca, em que nós temos os livros todos organizados e todos bem arrumadinhos. E ir buscar única e exclusivamente apenas aquilo que é necessário e deixar para trás aquilo que não é necessário. Esta é a forma como nós podemos ordenar a nossa mente e mantê-la limpa e focada para aquilo que realmente interessa.